Vale. Informação com credibilidade. Entrevista do dia ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Vale nesta segunda vai começar falando de saúde, né? Porque nós estamos já em andamento com campanhas de vacinação. E para saber a respeito da finalidade, o foco dessas campanhas e como elas acontecerão aqui no município de Tijucas, nós estamos recebendo com muito prazer nesta manhã de segunda-feira aqui o secretário municipal de saúde aqui do nosso município, Wilson José Porcíncula, o TEM, e também a responsável pelo setor de vigilância em saúde aqui no nosso município, a Idarlene Darossi. Eles que vão então nos destacar a respeito destas ações da secretaria. Secretário, bom dia, obrigado por terem atendido nosso convite. É de suma importância repassar à comunidade essas informações, viu? Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale, a toda a administração. É sempre um prazer estar aqui, como eu sempre falo, e falar de saúde, que é uma coisa que eu gosto. E da campanha de vacina, que a gente está com uma campanha de multivacinação, e o quanto é importante que as pessoas levem seus filhos para vacinar. As unidades, depois a Idalene vai falar, as unidades vão estar abertas. Começamos a campanha no sábado, no interior. E como é importante a multivacinação, nós estamos com baixa no estado e a nossa percentual do estado é muito baixo. Então, que as pessoas tenham essa consciência que vacina é a imunização da criança, é a vida dela. Então, o quanto é importante a vacinação, a multivacinação. Quando o secretário diz que nós estamos com uma baixa, né, no número de vacinação, na adesão da vacinação, eu presumo que a pandemia tem influenciado diretamente nisso também. Também, Ney, porque as pessoas ficaram com maior medo de vacinação, de ir às unidades básicas de saúde, e também tivemos a falta de uma vacina, que é a Tetra. Isso nacionalmente, não foi só no município de Tijucas, mas nacionalmente essa vacina ela tem estado em falta no estado e no Brasil. Então acredito que tenha sido isso também, essa falta de comparecimento das pessoas nas campanhas de vacina. Perfeito. E Darlene, muito bom dia, obrigado sempre por serem tão solícitos aí as informações. E eu gostaria que você nos destacasse quais são essas campanhas, né, e quais são os públicos-alvos delas. Bom dia, Sidney, bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje. Obrigada de novo pelo espaço, que é muito importante a gente levar essa informação e é através dela que a gente vai conseguir êxito nessa campanha tão importante. A campanha publicada oficialmente pelo governo federal, ela é uma campanha contra a poliomielite. Poliomielite é uma doença muito séria, que é a doença da paralisia infantil, né? Que causa uma flacidez muscular e que, na maioria das vezes, é irreversível para a criança. Sim. E as sequelas são severas, então é muito importante a adesão das mães para essa vacina, que é a VOP, que é a famosa gotinha. Sim. A gente fala da campanha, hoje nós estamos vivendo a campanha do Zé Gotinha. Aquela que se fazia antes, que se levava todas as crianças, que todo mundo tomava as 2 gotinhas milagrosas. Então, é essa campanha que estamos vivendo, que começa oficialmente no Brasil hoje, mas que para nós já começou no último sábado, é uma campanha da gotinha. E também vacinação para adolescente. Os adolescentes, a gente tem uma baixa muito grande de participação. As mães acabam tendo vem se desenvolvendo de muito tempo já que campanha de vacina é só para criança. Sim. E a gente já deixou bem claro, e já tivemos aqui outras vezes, e agora vacina é para a família inteira e para todas as idades. É muito importante que os adolescentes, que os pais tenham consciência que os adolescentes precisam se vacinar. A gente precisa que o HPV também seja erradicado, porque o HPV também é uma doença infecto-contagiosa que causa o câncer do colo do útero. E isso traz umas consequências também que são irreversíveis para a mulher, principalmente. Sim. E a gente tem uma novidade esse ano, que o governo aderiu uma nova vacina, que antes só tinha na rede privada, e agora a gente tem na rede pública também, que é a meningo ACWY, que as mães eram recomendadas a fazer nas crianças quando são bebês, pela rede privada, mas na rede pública ela vem para o adolescente de 11 e 12 anos. Então, esse ano a novidade é essa vacina, que a gente queria muito que a gente conseguisse metas com ela também, porque a meningite também é uma doença que precisa ser erradicada. Todas as doenças que são dessas vacinas que a gente está oferecendo são doenças importantes
que já chegaram a ser erradicadas em algum momento. É isso que eu perguntaria, né? A poliomielite, inclusive, foi controlada por um bom tempo aqui no país, né? Sim, foi. A gente, inclusive, tem unidades sentinelas que fazem o acompanhamento, que fazem a notificação e o monitoramento de qualquer caso que venha a aparecer com sintoma parecido. E essas unidades sentinelas começaram a perceber que com a baixa da procura, que as mães acabavam não levando mais as crianças para vacinar porque era erradicado, Sim. a doença voltou a aparecer. E aí é que mora o perigo, porque quando a gente acaba relaxando no cuidado, é onde as coisas voltam a acontecer. Junto com tudo isso, a gente está aproveitando para ofertar todas as vacinas do calendário nacional, de todas as idades e para todas as pessoas, inclusive para quem não fez a vacina da influenza, a vacina da gripe. Nós ainda temos um estoque bem grande, com quase 2.000 doses que ficaram devido à baixa adesão na campanha. Então, nas unidades básicas, estará também ofertando a vacina da influenza e todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, para realmente a gente atualizar a carteirinha e deixar essas pessoas, que eu já não falo mais de criança, todas as pessoas imunes e devidamente com tudo em dia, para a gente poder talvez atingir metas e o principal, que é a saúde das pessoas. Eu até me surpreendo nesse dado que você nos apresenta agora, porque, claro, em época de pandemia as pessoas ficaram mais receosas de saírem de suas casas, procurarem unidades de saúde, mas, em contrapartida, foi feita uma campanha de conscientização para que elas procurassem a imunização contra a influenza, até para facilitar o diagnóstico da Covid, né, Darlene? É sim, mas a baixa, a vacina tem grupos, né? Grupos prioritários. Então, quando a gente falou que a vacina era para o grupo dos idosos, essa meta a gente conseguiu atingir, que é um dos grupos que a gente prioriza de verdade, porque, teoricamente, são as pessoas que têm a imunidade mais baixa e são mais susceptíveis a pegar a gripe. Mas gestantes e crianças, a procura foi muito baixa, foi muito pouco. Nós não chegamos nem perto da meta do Estado. O Estado atingiu aí 54%, que já é um percentual muito baixo. Sim. E nós ainda atingimos uma meta menor do que o próprio Estado. Então, a adesão foi muito baixa, principalmente nesses dois grupos. Então é importante que essas pessoas busquem as unidades de saúde para se imunizar. E tem muitos profissionais, ginecologistas, obstetras, que falam para a mãe não se vacinar da gripe. Ah, são incentivados pelos próprios médicos? Exato, ainda temos. Tem profissionais, não são todos, tem profissionais que pedem para a mãe tomar a vacina, mas tem profissionais que taxam, que para não tomarem a vacina da gripe. Então, se torna um problema bastante sério para a mãe, para a gestante, para a criança, e essa falta, essa procura que não tem a respeito dessa vacina. Então, as pessoas têm que entender, e as gestantes têm que entender que precisam sim fazer a vacinação, todas a vacinação, não só da influenza, como também do tétano, que é tão importante. Antigamente se chamava que a criança morreu de mal de 7 dias, que na realidade era o tétano. Certo. Então, o quanto é importante a imunização da gestante, das crianças. Então, a gente está nessa campanha multivacinação e pedindo que procurem as nossas unidades de saúde. Elas vão estar abertas, a Darlene fez um cronograma excelente, nós já tivemos aberto, nesse sábado foi o interior, Porto do Itinga e o centro do Itinga, que ficou no Porto do Itinga, o Timbé, Campo Novo, Terra Nova, Oliveira, Nova Descoberta. Isso. Foi. Então, as campanhas, a Darlene depois vai passar, toda a programação e todas as unidades vão estar abertas, aguardando o pessoal que venham, nos procurem. Procure as unidades básicas de saúde para se vacinarem. O quanto é importante a vacinação. Certo. As pessoas têm que entender que a imunização é muito importante. A imunização vem da nossa vacina. A vacina é totalmente gratuita. E agora, como a Darlene falou, a da meningite também para adolescente. E o HPV também, que as mães se recusam a aplicar, a querer vacinar as crianças. E agora também, meninos também podem tomar a vacina do HPV. E é tão importante essas vacinas. E nos procure as unidades básicas de saúde para se vacinarem. Essa do HPV, a gente sabe que muitos pais e mães ainda
fazem de conta, talvez que não vejam, não entendam isso, mas a vida sexual ativa dos nossos jovens está cada vez mais né, precoce, isso é fato. E por isso é importante essa imunização, né? E ninguém está, claro, muitas vezes a cabeça do pai ou da mãe é que estão induzindo ao sexo. Não estamos nada. Não é um incentivo. Não é incentivo nenhum. É uma proteção. É uma proteção. Lógico. Porque não adianta você aplicar, querer tomar uma vacina do HPV com 21 anos de idade. Certo. Não adianta de nada, que não vai ter imunização nenhuma. Então, o quanto é importante ter essa consciência da vacinação, dessa multivacinação que a gente está e todas as vacinas. Como falei, nós tivemos, eu não sei se a gente ainda tem a Tetra, mas a falta nacional dessa vacina... A Tetra faltou e a Penta também, né? Tem. A Penta, desculpa. As duas. A Penta, As duas, porque começou com a falta da Penta durante ali um longo período e agora de 2 meses para cá nós não temos a Tetra. Certo. Então, e isso não é uma coisa municipal, nem estadual, muito menos. É nacional. Isso é uma coisa nacional, Claro, dá para substituir e muitas mães acabam não querendo a substituição da vacina e acabam não fazendo. E aí acaba atrasando todo o calendário de vacina da criança. Certo. E quem sofre é a criança. Na verdade, uma picadinha a mais é só uma picadinha de momento, vai ser dor naquele momento. O pior é a criança atrasar o calendário, ficar susceptível a doenças que poderiam já ter sido feita a imunização antes, e aí a criança é que paga por tudo isso. Sem dúvida. Pode vir a sofrer consequências maiores e ela não está oferecendo um risco só para a própria criança ou para a família, mas para todo o meio, né? Porque isso quando ela contrai uma doença dessa, ela pode estar proliferando, né? Um surto ou algo parecido. Bom, Idalene, então as pessoas podem procurar todas as unidades básicas de saúde e estarão ofertando a vacinação? Isso. Nós fizemos um cronograma, Sidney, justamente por causa da dificuldade de transporte, né? Que a gente sabe que agora a gente está ainda nesse período de pandemia. Mesmo não estando no período de pandemia, a gente sabe que o transporte coletivo no município tem horários restritos. Sim. Em algumas localidades, né? Então, a gente iniciou no último final de semana com 4 unidades abertas para vacinação, que foi Nova Descoberta, Timbé, Campo Novo e Porto do Itinga, né? Que é para aquela comunidade ali, para acaba ficando mais perto. No próximo sábado, que é dia 10, a gente vai estar aberto com Sul do Rio, Santa Luzia e Morretes. No dia 17, que é o dia D de campanha, que é o dia nacional de mobilização da campanha, a gente vai estar com as unidades centrais abertas, que é a unidade do Orlando Barreto, que é ali anexo no 24 horas, né? A unidade da Praça, a unidade da Joaia e a unidade de Areias. Certo. E depois a gente retorna nessas unidades de interior para realmente refazer as doses de vacina e acabar cumprindo o calendário. Então, a gente volta no outro final de semana do dia 24 e faz Morretes, Santa Luzia e Sul do Rio. E no último final de semana do mês, que é dia 31, a gente volta no Timbé, Porto da Itinga, Nova Descoberta e Campo Novo. Então, ficou bem dividido para ninguém dizer que não teve oportunidade. Justamente o que eu falaria. Né? Bem isso. E, inclusive, a gente trouxe aqui uma novidade que eu acho que é boa para todo mundo, né? Para o município, e é uma grande satisfação a gente poder falar isso aqui, que oficialmente a gente conseguiu abrir a sala de vacina da Joaia. Olha só. Que é um bairro que vem crescendo muito. Bem populoso, né? Que já teve uma sala de vacina lá, inclusive, mas por falta de estrutura na época, estrutura física do local, não se pôde continuar. O Estado, inclusive, que fechou, não foi o município. E agora, depois da reforma e ampliação da unidade, com todo o esforço, né, do nosso secretário aí, que foi lá, solicitou, pediu, eles vieram e agora a gente oficialmente tem mais uma sala de vacina. Então, durante a semana, Sidney, todas as mães que quiserem vacinar seus filhos, procurem as salas de vacinas, que todas estarão abertas. Inclusive 2 unidades com horário estendido até às 19 horas. Olha só. Que é Areias e o Centro, que é ali no Orlando Barreto. Então, das 7 às 19 horas durante todo o mês de outubro, para atender sala de vacina e imunização. Então, a gente está focado e a gente quer mesmo que as pessoas façam essa adesão à nossa campanha e que tragam as crianças para fazer a gotinha e que aproveitem, tragam suas carteirinhas para atualizar também. Perfeito.
Por muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem que vou ter que buscar uma vacina na rede privada. E agora a cidade está ofertando amplamente, né? De forma gratuita. Então que as pessoas façam a sua parte, que é apenas ir até as unidades, levar o seu filho e atualizar a sua carteira de vacinação. Eu ouvi até alguns comentários que vai na unidade básica, não tem a vacina. Não tem a vacina nacionalmente, certo. Como a gente falou. Até muitas vezes umas críticas ilógicas, sabe? Porque procura a unidade básica de saúde, não tem vacina. Não, nós temos a vacina sim, todas as vacinas estão ali. Nós não temos exatamente essa que é nacional. Uhum. Então, eu não posso, o Estado não recebe do federal e nós também não recebemos como município. Então, as unidades básicas de saúde estão todas abertas, como a Darlene própria falou. E é mais uma vitória essa da Joaia, porque o pessoal da Joaia cresceu demais, é um bairro muito populoso. Verdade. E ali também o pessoal do Campo Novo, Terra Nova, Oliveira, que vinham aqui por Orlando Barreto, ali é mais perto. Nova Descoberta também, se quiser tomar vacina ali, também pode tomar vacina. Então, o que é importante é que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde. Nós temos vacinadoras, eu queria parabenizar as minhas vacinadoras também, aos funcionários que têm essa disposição, e também parabenizar as agentes comunitárias, que ontem foi o dia delas. Sim. Então, o quanto é importante essa união, esse grupo que a gente tem, que eu não faço saúde sozinho, eu preciso de ter todo esse grupo do meu lado. Se eu não tenho esse grupo do meu lado, não tem como fazer uma boa saúde para nosso município. Perfeito. Bom, o secretário e também Darlene, eu gostaria que a gente pontuasse rapidamente, então, a questão também da Covid-19, né? O foco hoje é alertar as pessoas e informar sobre esta ampla oferta de vacinação, mas também o município ainda vive, né, a pandemia da Covid-19 e vem apresentando alguns melhores resultados nos últimos dias referentes aos casos ativos que nós temos nesse momento. Qual que é o panorama nesse momento e o que dizer para a população a respeito do que nós estamos ainda enfrentando em relação ao coronavírus? Ney, o coronavírus é um vírus que não se conhece, não adianta. Ainda estamos em laranja, gravíssimo, ainda estamos e continua a mesma coisa. Tem pessoas reclamando, que às vezes me ligam, denúncias que a gente recebe, onde é que está a vigilância, onde é que está a fiscalização. É humanamente impossível você cuidar de uma cidade inteira. Uhum. E todos os lugares estão abertos. Infelizmente, cada um tem que ter a sua consciência. E a gente tem administrado tudo isso, tem feito fiscalização, sim. Só que eu tenho 4 fiscais, ao mesmo tempo que elas estão atuando no interior, o problema é no centro, é na praça, é na Joaia. Então, não se tem todo esse como fiscalizar toda uma cidade. Eu acho que as pessoas, a consciência das pessoas, porque todos os lugares estão abertos. Uhum. Isso foi, a economia tem que girar, como a gente sempre fala, a economia tem que estar girando, e todos os lugares estão abertos. Houve uma flexibilidade para que tenha um som, uma pessoa cantando só. Eu já vi lugares que tem 3, 4, continua tudo normal. Mas nós ainda, o nosso grupo de risco ainda está em grave. Uhum. Nós estamos em laranja ainda. Então, foi flexível para algumas coisas, mas as pessoas elas estão abusando dessa flexibilidade. Então, assim, a consciência é nossa. Nós é que devemos cuidar. Eu, por exemplo, cada vez que eu apareço em algum lugar, meu Deus, é um estardalhaço em cima disso. Mas eu também tenho a minha vida. Lógico. A minha vida pessoal, a minha vida particular, eu posso sair, eu posso me divertir, eu não tenho feito isso. Nós estamos enclausurados dentro de casa, na realidade. Até a fiscalização está enclausurada dentro de casa. Para dar exemplo. Sim. Então, eu queria que as pessoas tomassem consciência também que não é porque a política está aí que parou o Covid. Não, ele não parou. Ele continua. E nós temos, graças a Deus, porque não teve tanto contágio. Nós vamos chegar a 2.000 casos, eu acredito. Estamos com 1.811 de casos, já tem bastantes, maior parte curados. Então, o que é importante é o trabalho que foi feito, foi desenvolvido esse trabalho. E que a gente não pode jogar fora esse trabalho.
Se a gente pudesse, se os bares, lugares de recreação puderem esperar mais um pouquinho, tentar não ter muito aglomero, mas o que eu vejo é muito aglomero. Eu vejo muitos lugares que dizem que não estão trabalhando corretamente, mas estão trabalhando sim. Foi feita uma flexibilidade, como eu falei, e essa flexibilidade também já foi ultrapassado, e nós seguimos decreto do Estado. Uhum. A gente acompanha realmente tudo que o Estado, o decretou, o governador, passa para os nossos municípios. Então a gente tem seguido regras do Estado. E muitas vezes as pessoas, tem empresários que ligam para mim, e por que fulano está trabalhando, por que Beltrano está trabalhando e eu não posso, mas está todo mundo trabalhando. Se a gente puder levar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de responsabilidade e consciência, a coisa vai funcionar para todo mundo. Funciona para todo mundo, não precisa tantas denúncias, de um denunciando o outro, um falando mal do outro. Então, eu acho que cada um tem que trabalhar, tem. Eu concordo com essa que tem que gerar, a economia tem que circular, tem que gerar, porque senão nós vamos falir. Então, está todo mundo trabalhando e que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Aí, se a Idalene quiser colocar mais alguma coisa... A gente falou aqui já na rádio, e eu vou continuar falando, é o seguinte: toda semana, ou às vezes, né, quando passa uma semana e vem a outra, e eles acabam não fazendo, o nosso mapa de classificação de risco do Estado, que é feito por regiões, então, todos os decretos estão aí, e todas as liberações já foram feitas. Certo. Só que para se liberar tudo, vai depender da classificação de risco que nós estivermos no próximo mapeamento. Uhum. Então, isso significa uma coisa muito simples, que só vai depender de nós mesmos. Verdade. Quanto mais ativos, quanto menos pessoas usando máscara na rua, porque os índices estão aí. E contra os números a gente não pode ir. Infelizmente, não há mentira. Os números falam por si só. Quanto mais aumentar, mais difícil vai ser as liberações. As liberações se dão através da classificação do mapa. Então, não depende de mim, não depende do secretário, não depende de ninguém daqui. Vai depender de nós mesmos fazermos a nossa parte para, assim, poder liberar os jogos, liberar tudo, voltar à vida como era antes. Muita coisa já voltou? Sim, já voltou, mas ainda tem restrições. Só que essas restrições são para que a gente daqui a pouco possa não tê-las mais. Uhum. Os eventos tão esperados e tão aguardados que as pessoas querem. E, de fato, Sidney, a gente entende que, sim, as pessoas precisam voltar a conviver. Daqui a pouco o nosso índice de pessoas com tentativa de suicídio vai subir. Daqui a pouco a quantidade de pessoas tomando antidepressivos e remédios dessa linha vai ser muito grande. Mas que para isso aconteça, a gente precisa ter a consciência de que depende dos nossos atos. E qualquer ato gera uma consequência. Então, se a gente acaba, como a gente está vendo agora, que é o nosso cenário atual, as pessoas acabam não usando máscara mais, só onde realmente se exige, e se não estiver usando, não pode entrar. Uhum. Nesses lugares a gente ainda encontra pessoas de máscara. Mas na rua, ninguém mais usa. E isso vai sim levar o vírus para frente. E quanto mais gente sem, mais o vírus vai circular. Os ativos a gente consegue controlar, mas as pessoas acabam circulando entre um município e outro. Certo. E aí a gente acaba não tendo mais controle disso. Então essa consciência das pessoas é muito importante nesse momento. Perfeito. Gente, muito obrigado então pelas informações. Continuemos fazendo a nossa parte, esse é o pedido, tanto na conduta quanto a Covid, quanto na vacinação, né? Para que a gente possa, amanhã, depois, relatar aqui. Não, nós estamos com tal doença, por exemplo, a paralisia infantil, a poliomielite e outras mais, que nós já tínhamos erradicado em tempos anteriores, continuar com a situação controlada aqui. Por isso é de suma importância que vocês venham nos dar esses relatos sobre o trabalho que está sendo realizado e apresentado aqui através dos microfones das redes sociais. Obrigado, então, e um bom trabalho sempre para vocês, viu? Eu que agradeço, Sidney, e desejar um bom dia para todo mundo, um bom começo de semana, a todos os ouvintes da Rádio Vale, a vocês aqui da toda a parte administrativa da rádio. E é sempre um prazer a gente estar falando, e para que as pessoas tomem consciência, o que é importante. Importante é a imunização, importante a vacinação, e a campanha de vacina está aí, e as unidades de saúde estão abertas à sua disposição. Até às 19 horas, 2 unidades, que vão ficar abertas até às 19, para que
o próprio trabalhador, que às vezes até trabalha até mais tarde, também possa se vacinar, levar os filhos para vacinarem. Então, isso é importante. E sobre o Covid, o que é importante? Importante a gente se cuidar um pouco mais. É claro que a gente tem que viver. Tem que viver. Nós tivemos um índice muito grande de medicamentos, de antidepressivos, antiansiolíticos, e as pessoas têm que viver, mas vamos viver com um pouco mais de cuidado e tendo um pouco mais de restrição também com a gente próprio. Perfeito. Obrigado, Vidalene. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.